Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Neste momento que nos encontramos, envoltos nas bênçãos de Jesus, o qual buscamos para um maior entendimento da lição da noite, cujo nome, ou cujo conteúdo, fala tão perto de nós em tantos momentos da nossa vida, na hora do desânimo. No livro, tirada do livro Encontro Marcado, psicografado por Francisco Cândido Xavier e da autoria do Espírito de Emmanuel. Quando nós queremos acordar alguém, retirá-lo daquela crença, daquela postura, é importante impactarmos. Foi isso que eu aprendi um dia. E quando leio essa lição, eu vejo exatamente Emmanuel impactando-nos. Eu diria sem dó, sem piedade, para nos acordar quando ele diz: desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Como? É injustificável o desânimo? Ele diz: sim, em ação espírita cristã é injustificável. Mas acontece que em seguida ele vai nos esclarecer o porquê desta afirmação com tanta força. Ele nos diz: você confiou em alguém com um propósito honesto, pessoas honestas, e se sentiu ludibriado. Sabe qual pode ser a questão? Você olhou para as pessoas e as julgou todas infalíveis, esquecendo de que todos nós aqui na Terra somos espíritos em evolução. Ou então, quando você comete uma falta que você pensa que não mais a cometeria, que era um aspecto vencido, e você entra em desalento, Emmanuel nos lembra, talvez você tenha feito um juízo excessivamente bom de você mesmo, isto é, pensou que você tivesse mais conquistas do que você tem. Aí ele vem e nos diz: lembre-se, nós somos simples aprendizes na escola da experiência. E de outras vezes, quando estamos na tarefa que nos cabe e nos esmorecemos quando percebemos que companheiros têm mais competência conosco que nós mesmos, seja na capacidade de doar, seja na fala, seja na capacidade de organizar, seja na disposição, e nós então nos entristecemos. E Emmanuel, ele gosta de ir lá naquele pontinho. Sabe uma das coisas que pode estar acontecendo? É que na realidade você pode estar com reduzida disposição para estudar, para trabalhar. Estude, trabalhe, se empenhe para você crescer e merecer. E também poder se sentir bem com competência. Mas é necessário você fazer o seu trabalho. Ou então, quando um companheiro vem e nos aponta, nos faz uma advertência e aquilo nos desnorteia, nos deixa sem rumo. E ele fala: sabe o que é? Pode ser o seu orgulho ferido. E mais uma vez ele diz: é inadmissível criaturas com consciência da própria imperfeição se desnortearem diante da advertência. E Emmanuel prossegue: e quando aqueles nossos entes queridos, que nós queremos tanto que eles adquiram virtudes, e nós nos impacientamos, e muitas vezes não aceitamos, por que que eles não abraçam a causa que nós abraçamos? Por que que eles não se modificam? E Emmanuel vai nos lembrar: olhe para o seu ontem. Quanto tempo você demorou para despertar? Quanto tempo você ainda se demora em adquirir certas virtudes? E não, então não se esqueça, todos nós aqui na Terra temos deficiência, nós estamos em evolução.
depois que ele dá esses embates, chamando-nos a olharmos para nós mesmos e encontrar a causa das nossas reações, ele amorosamente diz: ninguém gosta de decepções, de desilusões, de se perceber pequeno, de perceber-se errando. Nenhum de nós gosta. Mas onde é que nós estamos? Nós estamos na Terra, nossa escola. E como toda escola, tem vários graus. Mas olhe lá para os que estão bem adiantados. Eles continuam lutando, buscando aprendizagem, superar os seus próprios desafios e persistindo sempre no aprender. Eles são os nossos estímulos para quando olharmos a nossa condição do momento, saibamos que ela é transitória. E que, portanto, se o desânimo vem, quantas vezes ele vier, ele nos diz, quantas vezes nós vamos nos levantar. Porque no caminho evolutivo em que nos encontramos, Deus está sempre à frente, preparando os caminhos e providenciando o necessário para todos nós. E essas palavras de Emmanuel nos levam a uma história de alguém que nos é muito querido, porque eu acho que é a nossa verdadeira história, é o nosso caminho também evolutivo, que é Paulo de Tarso. Saulo foi chamado por Jesus às portas de Damasco, se emocionou com aquela força, ele toma esse novo momento, seguir Jesus, viver Jesus. Mas quando você vai fazer uma coisa muito importante, que vai te transformar e que vai mexer com os que estão ao teu derredor, espere pelas pedras do caminho. Nós não gostamos delas, mas elas são as nossas amigas. Assim, Paulo, quando vai conversar com Gamaliel, das dificuldades que ele está encontrando, o pai o renegou, os amigos não o conhecem mais, a própria casa de Jerusalém tem receio dele pelas perseguições sofridas. E neste momento, quando ele espera que Gamaliel, seu mestre, o acolha, ele diz, vai para o deserto. Vai lá. 3 anos, Paulo vai passar no deserto para entrar dentro de si mesmo, se perceber e se fortalecer também para a jornada. E certa tarde, nos arredores de Tarso, ele se encontra desanimado, com todo este cenário e com o desejo de servir Jesus. Então, Abigail, ele ora, Abigail e Estevão lhe aparece, Abigail, a noiva amada, Estevão, o grande amigo, que ele mesmo mandou matar. E ele fala a Abigail do momento em que ele vive, do desânimo que o abate. E Abigail traz uma lição de vida para todos nós. Ela diz a Saulo, não te desalente, não te entregue ao desalento. Nós sabemos hoje que Deus, nosso Pai, é o Senhor dos nossos corações. E a paz triunfante do Cristo é fruto da alma laboriosa de quem obedece e confia. Então ele pergunta, mas como fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Ama. Ama o próximo, ama o teu trabalho, ama construir amando. Mas como desenvolver este amor para realizar esta obra que é de aperfeiçoamento interior? Trabalha. É obra de aperfeiçoamento interior. Começa de você mesma a se espalhar. E Paulo ainda pergunta, que providência adotar contra o desânimo interior? Espera. A alma deve estar pronta para atender o programa divino. E André Luiz nos diz, não é? Quando nós falamos, eu gostaria tanto de trabalhar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aquilo que nós esperamos na nossa vida, esperemos a hora
que ela deve acontecer, nós nos encontraremos naquilo que buscamos. E mais ainda acrescentando, mas como fazer diante das lições grandiosas do Evangelho quando a indiferença dos homens é tão grande? E Abigail diz: perdoa. Não há ninguém de nós mesmos que possamos passar pela terra sem perdoar. Porque nós já sabemos. Aquelas pessoas que amamos muito, elas vão nos ferir um dia. E nós vamos feri-las também um dia. Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda. Nós temos o desejo de conquistar, nós nos empenhamos. Mas nós somos o que somos e tantas vezes o que somos naquele momento vem à tona. E nós nos surpreendemos ainda e nos entristecemos. E é por isso que, voltando à afirmação de Emmanuel no início da lição, que ele nos diz: desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. E nós nos dirigimos a Jesus pedindo auxílio no Senhor, para que em todas as horas nós possamos trazer o Evangelho à luz da doutrina espírita e abraçarmos a nossa tarefa com amor, dedicação, na certeza que não estamos sozinhos. Que o Mestre nos abençoe e nos ampare e que o bom ânimo esteja sempre presente, quantas vezes necessitarmos de reavivarmos. Nós não estamos sozinhos. Um grande abraço e que o Mestre nos acolha no seu coração.